para fazer essa mensagem que veio ao nosso coração. Bom dia, igreja. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui acredita em Deus? Quem não acredita? Achei que tu ia levantar a mão. Ele saiu do louvor hoje. Vamos lá então, gente. Hoje vocês vão entender por que eu estou fazendo essa pergunta. Hoje eu vou falar um pouco sobre ética, sobre moral, sobre lei e sobre fé. Pedi para os irmãos, por favor, abrirem em Romanos 7, versículo 7. Romanos. Romanos 7, 7. Amém? Vamos lá. O que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, o pecado está morto. Antes, eu vivia sem a lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me, e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte?
Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos de estar aqui nesta manhã, Senhor. Uma oportunidade ímpar, Senhor, de aprender da Sua palavra, Senhor, de aprender de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Senhor manifestar no meio dos louvores, Senhor, por ter já se derramado neste local, Senhor. E eu te peço, Senhor, que Tu venha, Senhor, tocar os nossos corações nessa mensagem, Senhor, que seja uma mensagem do Seu trono, Pai. É o que eu te peço em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Antes da gente voltar no texto, eu quero abordar com vocês um conceito filosófico e de raciocínio. Muito se tenta justificar Deus pela ciência e pela física. Mas, ao meu ver, o modo mais fácil de a gente encontrar Deus é através da lógica. E a lógica, ela usa a dialética, ou seja, ela vai usar coisas que têm dois lados da moeda para se confrontar e chegar numa conclusão. Então, por exemplo, o que é a escuridão e a luz? A luz é a claridade e a escuridão é a ausência da claridade. Logo, se a gente tem a luz clareando, a própria luz também, quando ela se retira, ela deixa de ser luz e vira escuridão, e a gente tem justamente o oposto. E Tomás de Aquino, ele vai criar cinco temas para justificar Deus através dessas análises de pensamento. E uma delas, por isso que eu perguntei para vocês se vocês acreditavam em Deus, era dessa forma: tudo no mundo está em movimento. Na galáxia, o Sol, a Terra, os planetas, então tudo está em movimento. E aí eu vou usar esse exemplo de dois significados. Já que tudo está em movimento, alguma coisa organiza esse movimento. Por quê? Nenhum planeta, nem o Sol, nem nenhum ser terrestre, celeste, tem poder para, por si só, mudar o curso da sua velocidade, mudar a rota. Então, já que eles estão em movimento, e eles, por si só, não têm poder para se movimentar, algum ser colocou tudo em movimento e mantém tudo nesse movimento. E esse ser, para nós, é Deus. Então, Paulo aqui, ele vai fazer essa mescla que a gente vai abordar, de pegar uma coisa e levar essa coisa para dois significados completamente opostos. Mas antes disso, eu queria perguntar para vocês: se hoje a gente conseguisse, a gente não, né? Mas fosse provado que Deus não existisse, de alguma forma científica ou não sei, ficasse provado de que Deus não existia, algo assim que ninguém duvidasse, não, realmente Deus não existe. Eu quero que vocês pensem o que mudaria na vida de vocês. O que vocês fariam desde esse momento em que o nosso Deus deixasse de existir? A gente não tivesse um Deus vivo, teria um Deus morto. Vocês estão pensando, né? Eu não vou pedir para que cada um fale aqui o que faria, porque realmente é uma realidade muito diferente. Por exemplo, não teria igreja, não teria Deus para ser adorado. E eu falo por mim. E é nesse ponto que eu quero entrar, que a partir do momento que eu percebo isso, minha cabeça vira uma chave que muitas pessoas na sociedade não viram. Quando eu acredito que esse Deus que eu sigo não existe, para mim cai
com Ele. E tudo que vem com esse Deus, para mim, é bondade. Já que Deus não existe, já que não existe céu, não existe inferno, já que não existe vida após a morte, me resta viver nessa terra os anos que eu tenho para viver, buscando os maiores prazeres possíveis. Fora isso, eu não tenho o que fazer nessa terra. Porque, para que eu vou ajudar o meu irmão do lado? Por que eu deveria ajudar o irmão do lado? A existência de Deus, para mim, se dá no momento que a gente tem bondade na terra. Sem Deus, não existe bondade, só existe maldade. Por quê? Quando a gente tem uma lei de Deus falando para nós, a gente tem um ser superior nos dando uma direção. E você não discute com esse ser superior. É isso e ponto final. Você cabe acreditar e seguir ou não acreditar e não seguir. Mas você não discute se esse Deus está certo ou errado. Agora, quando você tem homens te ditando o que é certo e o que é errado, por que você vai falar que ele é melhor que você para falar se você está certo ou se você está errado? Quem é ele para falar que eu posso fazer isso ou não posso fazer? Ele é tão humano quanto eu. Então a gente entra num senso de moral e ética que se perde. E eu falo, se eu fosse ateu, eu faria toda sorte de coisas recrimináveis por aí. Por quê? Porque eu só tenho essa vida para viver. Então, por que eu vou ser fiel à minha esposa? Vou ficar 40 anos da minha vida como uma só mulher? E quando eu morrer, vou virar comida de bicho? Não, vamos curtir o máximo de prazeres que o mundo tem para oferecer. Por que eu não vou ser uma pessoa com escrúpulos? Não, vamos lá, se tiver que passar perto de alguém para crescer, vamos passar perto de alguém para crescer. Eu quero ter um carro importado, eu quero viajar para Paris. E não importa. E é muito difícil, porque uma pessoa deve estar olhando assim e falando, nossa, Diego é muito mal. Diego vai disputar com Satanás o trono lá. Mas é porque a gente ainda tem um resquício de bondade em nós que isso tudo parece um absurdo. Porque a gente não descobriu que Deus existe. Então, pegando tudo isso, o que a gente tem na nossa realidade? E a gente vai chegar aqui no Romanos 7. Primeiro, a gente tem as nossas leis civis, que é a Constituição, que são as leis e tal, que a gente segue, são as leis do Brasil, os Estados Unidos têm a dele, a China tem a dele, e assim vai. E a gente tem um senso de ética e moral dessa terra. Cada país tem um senso de ética e moral distinto. Por exemplo, nós que viemos da cultura judaico-cristã, temos um senso de ética e moral, de coisas que são certas, coisas que são erradas, mas que também vai mudando com o tempo. À medida que o tempo vai passando, isso aí vai se atualizando. E os muçulmanos têm outra. Então, para a gente, o casamento é uma pessoa. Para eles, pode ser duas. Então, note como a ética, ela varia de acordo com os grupos. E nós, cristãos, temos o terceiro, que é justamente o cristianismo, o discipulado de Jesus. Então, nós temos na nossa vida 3 éticas sendo colocadas. As leis, que nós não podemos transgredir. A ética moral, que não é lei, mas que o pessoal determina. Por exemplo, se você chutar um cachorro ali na rua, as pessoas vão chegar, nossa, que vão te recriminar. E tem o cristianismo, que é esse que a gente vai falar hoje. Por quê? Esse, por muitas das vezes, vai confrontar esses outros 2. Vamos voltar então para Romanos. Romanos 7,7. Vocês entenderam? Isso aqui é complicadinho mesmo. É coisa bem de maluco. Romanos 7,7. O que diremos então?
A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Paulo aqui, ele, como eu disse, ele vai começar a fazer essa análise dos dois. Primeiro, ele vai falar da importância da lei. Porque a lei, ela vai te mostrar o que é certo e o que é errado. Sem a lei, a gente não tem certo ou não tem errado. Versículo 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, conduziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei, o pecado está morto. O que Paulo te dizer aqui? Todo mundo já escutou aquela frase do proibido é mais gostoso? E é basicamente isso. A gente tem o pecado dentro de nós. E por muitas vezes, a gente não tem necessidade de uma coisa, mas é alguém falar que não pode, e a gente vai lá e quer fazer. Nunca senti vontade de fazer, mas alguém falou, não pode. Aí você vai lá, a minha filha é assim. Está lá, e fala, não pode encostar aqui. Vai lá e encosta. Ele fala, não pode. Tu vira as costas, ela sai. Mas enquanto você fala, não pode, ela quer fazer. E a gente tem essa sensação. Quando você namora adolescente, por exemplo, você tem aquele namoro de final de semana, que você passa de segunda a sexta sem ver sua namorada, vai encontrar no final de semana e tal. E você está acostumado com isso. E já não sente muita diferença. Agora, é sua namorada falar, eu vou viajar com os meus pais, que parece que essa saudade explode. Por quê? Você não ia ver ela já durante a semana, mas dessa vez você não pode ver ela nem se você quisesse. Então parece que aumenta a vontade de você querer encontrar, aumenta a saudade e assim vai. Então Paulo, o que ele fala aqui sobre a questão da lei? Pelo fato de alguém falar não matarás e não cobiçarás e não adulterarás, isso em si só já cria uma vontade de você fazer. Então Paulo, como eu disse, ele vai pegar um significado e vai trazer tanto o lado bom quanto o lado ruim desse significado. Vamos para o 9 e 10. Antes, eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. 12. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. O que Paulo quer dizer aqui? Paulo, ele vem falar o seguinte: antes de eu conhecer a lei, não existia pecado. Por quê? Porque não existia uma lei que instituísse o certo e o errado. Então você está vivendo da forma que você quer, ninguém está falando o que você pode, o que você não pode fazer. E Deus vem e coloca os 10 mandamentos, coloca a lei a ser seguida. E Paulo ele vai fazer exatamente essa análise. Ele vai falar, a lei é ruim? Não, de forma nenhuma. A lei é boa. A lei, ela foi colocada na terra para que a gente viva em harmonia, para que a gente tenha uma sociedade que viva de forma feliz e que cada um se ajude. Só que qual é o problema disso? O problema disso é que justamente por existir essa lei boa, existe também o pecado de não cumpri-la. Então, pela mesma forma que algo bom veio, abriu brecha para que algo ruim entrasse, que é justamente não cumprir isso. E ele fala aqui que por causa disso ele morreu. Por quê? O salário do pecado é a morte. Então Paulo, ele vai fazer aqui essa analogia do que é a lei chegando, que traz de bom, mas que também abre a porta para o pecado entrar. E ele vai continuar fazendo isso. Vamos lá no versículo 20.
Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. E aqui, antes da gente continuar lendo, o pecado, quando Adão errou, o pecado ele entrou na humanidade. E a humanidade que foi projetada por Deus para algo perfeito, deixou de ser perfeito. Então, por mais que você queira ser perfeito, você não vai conseguir. Ponto. E isso, por exemplo, eu tenho visto na criação da vida. Por mais que eu queira ser um pai que tente ser o mais amoroso possível, que seja assim, tudo de bom, para que ela não possa um dia chegar a um psicólogo e meu pai me traumatizou, você não vai conseguir. Por quê? Porque vai ter momentos que você vai ter que chegar e você está me lá? Toma. E a criança não vai entender. Por que você está falando não para mim? Blá, 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 blá. Então, a gente, por conta do pecado, entrou em rota de colisão uns com os outros, nossos pais com os filhos. E não é porque eu quero mal alguma coisa, é porque de verdade, no amor, até no amor, o sentimento nobre, a gente vai ter essa rota de colisão que vai ter que gerar, fazendo essa dualidade, algo que pode ser não tão legal. Vamos ler de 21 até o final. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Paulo entra aqui em duas leis distintas sobre a mesma lei: a lei de Deus e a lei do pecado. Duas forças atuando sobre ele: a lei de Deus na sua mente e a lei do pecado no seu corpo. O que é essa lei de Deus e essa lei do pecado? Essa lei de Deus é tudo que você faz espiritualmente. E a lei do pecado é toda a sua carnalidade. E essas leis, elas vão estar sempre em choque. Vamos para Romanos 9, para a gente entender um pouquinho o que é essa lei que ele fala. Romanos 9, versículo 30. Amém? Que diremos então? Os gentios que não buscavam uma justiça, a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. O que Paulo quer dizer aqui sobre essa lei? Ele vem falar que os gentios, que foram aquelas pessoas que não eram judeus, mas que viram Jesus e acreditaram em Jesus, eles não seguiam essa lei. A lei dos homens, os 10 mandamentos, eles não tinham essa lei. Mas, pela fé no Cristo, eles tiveram a sua salvação. Enquanto que os judeus, que acreditavam nas leis, que seguiam aquelas todas as leis, viram Cristo e não seguiram a Cristo, e não tiveram a sua salvação. Então, esse é o conceito que Paulo vai utilizar em todos os Romanos para falar que a fé
é realmente o que te leva à salvação e não as obras e não a lei. Seguir essa lei daqui, ela não precisa de fé. Essa lei aqui são as leis humanas, são os 10 mandamentos. Essa lei aqui, você não precisa ter fé em Deus para seguir. Alguém aqui pensa em Deus quando para no sinal vermelho? Até deveria, mas para no sinal vermelho e falar, existe uma lei que te manda parar naquele sinal vermelho, ponto. Eu sei que muitos se tem param, mas existe uma lei que te manda você parar no sinal vermelho. E para isso, você não precisa ter fé. Os judeus que não acreditavam em Jesus continuam até hoje seguindo essa lei, sem fé nenhuma em Cristo. Então, Paulo ele vai falar que o que importa é a fé. Todo mundo aqui provavelmente conhece alguém, uma pessoa boa, que não vai à igreja, que passa a vida sem lembrar de Deus, mas que faz boas coisas pela sociedade, que vai entregar sopa de madrugada, que vai para locais menos abastados para fazer coisas. São pessoas que estão fazendo coisas e seguindo uma ética moral desse mundo que não tem fé em Deus. Então, o que importa, que Paulo vai falar aqui, não é que você segue aqui. Não é que você não tem que seguir, tá? Mas não é isso. O que importa é o que você vai ter de fé em Deus. Aproveitando isso, já serve para vocês entenderem e não caírem no conto de muitos lobos por aí, em pele de cordeiro, que vão usar esse argumento para falar, ok, então se isso aqui não serve de nada, então isso aqui não precisa ser mais seguido. Basta você ter fé, você fazer o que você quiser, e que aí você vai ser salvo. Não. Existe uma diferença muito grande entre você fazer isso, mas ter que ter fé, e você simplesmente falar que você não precisa fazer isso. Por quê? Como Paulo fala, essa lei que foi instituída, ela foi colocada por Deus. Ela é já uma amostra do caráter de Deus, que Deus não muda. Então a gente não pode pegar isso aqui e falar, não, agora isso aqui não existe mais. Deus se atualizou, fez um update de versão e isso aqui não existe mais. Então cuidado com o que muitos vão falar aí, de que é tudo pela fé e joga isso aqui no lixo. Vamos entender então o que é viver pela fé. Que realmente é diferente de apenas seguir regras. Por quê? Porque você está falando de viver de acordo, como eu disse, com uma ética cristã, com uma ética instituída por um Deus que é amor, um Deus que ele não fica amável, ele é amor, um Deus que é misericordioso, um Deus que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar quando éramos inimigos dele. É essa ética que vocês vão ver que muda muito dessa daqui. Se vocês puderem, mas se não eu leio aqui, mas é folhinha para frente só. Romanos 12, versículo 1 e 2. Depois só tem Romanos 13 e a gente para de gastar a Bíblia. Romanos 12, 1 e 2. Bem rapidinho. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Duas coisas de cara que Paulo passa para a gente aqui para viver pela fé. A primeira delas, nos ofereçamos em sacrifício.
O que é se oferecer em sacrifício? É você se matar. O sacrifício nada mais era do que você levar um animal até um altar, matar aquele animal em favor de Deus. Então, se nós somos o sacrifício, nós temos que nos matar. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Constantemente temos que estar trazendo a nossa mente a Deus. Porque o mundo ele vai tentar 24 horas, 7 dias na semana, nos colocar no molde dele. E se a gente não ficar renovando a nossa mente com as coisas do Espírito, com as coisas da fé, a gente vai se deixar moldar por esse mundo. E é aqui que o cristianismo deixa de ser apenas seguir 10 mandamentos, seguir algumas regras, e passa a ser uma religião de conhecimento de um Deus e uma troca de valores com esse Deus, onde você vai buscar sempre se aperfeiçoar, ir até Deus, ter o seu caráter moldado por Deus. E é aqui que Paulo fala sobre as leis terrenas que tentam aprisionar a sua carne e as leis de Deus que estão na sua mente. Como eu disse, elas vão se chocar. Então, por exemplo, você vai chegar, vai falar uma situação com um amigo seu e ele vai chegar para você, vai lá e faz isso. E você para e olha, pô, não tem problema nenhum eu fazer isso. Não é antiético, não é imoral. E vou, às vezes, saciar uma vontade minha que eu tenho. E aí você vai olhar para essa lei aqui e vai falar, pô, mas Deus não concorda. E aí você vai ficar naquela, bem, isso aqui não reprova, mas isso aqui reprova. Eu vou contar uma história minha, um testemunho meu. Testemunho quando acaba bem, mas esse ainda não acabou, né? Então eu vou contar uma situação que eu estou passando para vocês entenderem. Algumas pessoas até já sabem desse problema, mas no início do ano passado eu vendi meu apartamento para comprar a casa em que eu estou morando. E apareceram pessoas, corretores e tudo correndo normal. E de repente apareceu uma pessoa, fez uma proposta, eu recusei, porque o valor era mais baixo, ele chegou no valor, e ok, vamos fechar negócio e tal. E ele falou, contou uma história triste, de que a mulher estava deixando ele, não sei o que lá, estava em processo de divórcio, então queria que esperasse o divórcio sair para poder concluir as papeladas, para colocar o nome dele, aquelas coisas. Mas não é o que a gente queria, né, mas... então foi o seguinte, vamos fazer um contrato de compra e venda e vamos fazer uma de locação por 6 meses, mas antes disso eu concluo a compra do seu imóvel. Ficou meio receoso, mas a corretora, não, a gente tira ele e tal. A gente não tem conhecimento, né? Vamos então. E aí fizemos. Aí tudo bem, primeiro dia ele pagou o sinal, primeiro mês pagou o aluguel, segundo mês pagou o aluguel, e no terceiro começou o caos. Ele não pagou a segunda parcela do sinal, não pagou o aluguel, não deu satisfação. Vão pagar, vai ganhar dinheiro, não sei o que lá. Quarto mês não pagou o aluguel, quinto mês não pagou o aluguel, e foi por aí. E, cara, a gente tinha se comprometido financeiramente a ter esse dinheiro para continuar pagando esse daqui, né? E, cara, já perdi as contas de empréstimos que eu já tive que pegar para poder assumir esse prejuízo. Por quê? Até hoje ele não saiu do imóvel. O contrato de 6 meses ia até dezembro. A gente está chegando em 18 de junho. Então, em vez de 6 meses, ele já está há 1 ano sem pagar. E aí, você vai
pelas formas corretas, usando a sua mente na fé de Deus, vão entrar no processo. Ah, é fácil. Aí o juiz fala que no conceito jurídico tem uma coisa chamada liminar, que é uma decisão prévia para antecipar o julgamento, porque nossa justiça é muito boa, né? Então ele dá um julgamento prévio para não conseguirmos eliminar. E a juíza trabalha uma vez por semana. Então qualquer coisa que acontecesse, a gente já perdia uma semana para falar com ela novamente. E resultado, resumindo a história, a gente teve que trocar de advogado, pegar um advogado melhor, vale mais dinheiro. A juíza falou que a ação era outra, as custas da ação foram lá para o alto, a gente até pediu parcelamento, vale mais dinheiro. Aí você fala, pelo menos se eu estivesse pagando isso tudo e o negócio andasse, mas o negócio não anda. Aí passa uma semana, nenhuma notícia. 2 semanas, 3 semanas, 1 mês e nada anda. Então, quando você começa a contar essa história para as pessoas, das 10 pessoas lá fora que eu contei essa história, 10 tinham alguém para me indicar para resolver esse problema. Seja miliciano, seja traficante, seja policial. Não, a gente vai lá, ele vai te cobrar X, ele vai lá, te um carro no dia seguinte, tu vai ver. Aí o outro, não, o cara é segurança da central, ele vai lá e resolve isso. E aí você está vendo essa lei aqui, essa lei daqui moral já começa a ficar agradável, por quê? Quem vai me recriminar se eu fizer isso? Ninguém. Todo mundo chega e fala, não pode, o cara está te chamando de otário, não, vamos lá, vamos resolver, não quer puxar meu sogro, a gente vai lá, todo mundo. E aí você começa a ter esse choque de que essa lei daqui não está te recriminando. Pelos valores éticos e morais do mundo, isso aqui está de boa. Você vai lá, você pega a sua porcaria de volta e ele segue. Agora, você, cristão, tem que se manter firme nessa lei daqui. E eu não estou contando isso para falar que eu tenho uma super, mega fé. Por quê? Foi um processo doloroso para mim. Em dezembro, eu tive crise de ansiedade, quando foi o auge que ele deveria ter saído. Porque você começa a ver que o dinheiro está indo e a justiça não faz nada, etc. Comecei a acreditar nada no coração que disparava. Aí você fala, isso é falta de fé em Deus? Não. Eu de fato acreditava que Deus estava no controle, de fato eu acredito nisso, e que algum propósito tem para isso. Mas a carnalidade, e isso é também algo muito perigoso, gente. A quantidade de gente que não tem esse valor ético azucrinando a tua cabeça, faz com que por alguns momentos você exploda. Você está ali naquele momento e a pessoa está, não, você não pode explicar isso, você está. Aí a ira começa a subir, e daqui a pouco você explode. E às vezes você faz besteira, e aí só depois você vai lembrar daqui. Mas a quantidade de gente falando abobrinha, e aí você começa a ver que o corretor não sabe nada também, o advogado também sabe menos, e aí você fala com o advogado, fala uma coisa, fala com o outro, fala outra, e você fala assim, no final você está perdido. E no final das contas, a coisa é tão óbvia, tão simples, que o está entendendo. Só que ela não quer que o cara saia de lá amanhã correndo a base de tudo. Eu só quero que ele saia. Mas para a justiça isso parece uma coisa muito complicada. E depois eu fui descobrir que vai ter mais de 100 processos nas costas por contas parecidas e a corretora não viu. E aí você fala assim, gente, o que a juíza quer? Cara, tem toda uma história. Tem um contrato que não foi seguido. O que mais eu preciso mostrar para a juíza? Então, em dezembro, eu tive crise de ansiedade. Isso foi um processo para mim. E as lutas, elas vêm justamente, às vezes, para me moldar. E essa foi uma para me moldar. De tirar um pouco esse sentimento de vingança, essa vontade de vou resolver e confiar em Deus. Por que eu falei que não resolveu ainda? Porque a gente só conseguiu, de fato,
Porque aí vem nosso processo judiciário. Deram a liminar. 30 de março. Aí 30 de março volta para a vara, para o oficial de justiça ir lá comunicar. Só que até o oficial de justiça pegar isso, já se foram 30 dias. Aí vai lá, o cara se esconde, aí tem que ficar fazendo tentativa. Aí finalmente, hoje é 12, né? Maio. 30 de maio, 25 de maio, o oficial de justiça cansou e falou que ele estava notificado, que tinha falado com a mulher, e a porteira atendeu, falou que era voz de homem, chegou lá, não tinha ninguém. Então, teoricamente, agora ele tem 15 dias para sair e falou que vai sair na segunda-feira. Vamos ver. Mas talvez no ano que vem eu conte para vocês o final feliz dessa história. E o cara é tão cara de pau, gente. Vamos voltar aqui daqui a pouco. Mas o cara é tão cara de pau. O cara tem uma cara de pau. Ele tem um aquário desse tamanho assim. A primeira coisa que ele fez, acho que ele ama mais o aquário que a própria vida. Desse tamanho. Ele entrou, porque no início estava tudo bem, né? Ele estava querendo ser amigo, porque o 71 é assim, né? Mandou foto do aquário, olha só como ficou legal. Que brincadeira, né? Metade da sala da sala. O cara é tão cara de pau, ele pediu para a corretora me perguntar se ele podia deixar o aquário para tirar depois. Aí eu falei, o cara tem audácia de perguntar. Eu falei, se não for só tudo, tem uma coisa, quem vai alimentar os peixes? Ele está esperando que eu vá lá todo dia botar as comidas nos peixinhos dele. Então, isso aqui. Mas eu falei, não, ele vai sair, ele pode até deixar. Minha filha está doida para ter um aquário com peixe. Mas vamos lá. Então, esse é um exemplo de coisas que a nossa ética cristã vai colidir com a ética do mundo. Que para o mundo está tudo bem. Para o mundo, eu chegar lá com uma pessoa que vai dar um tapa na cara dele e tirar do apartamento, está todo mundo feliz. Eu apenas estou deixando de ser otário, porque até então o pessoal chega para mim e quer me deixar para na tua casa 2 semanas não, depois eu te pago. Mas vamos lá, Romanos 12, para a gente. Romanos 12. A gente está onde, gente? Eu entendi nessa questão. 12 2? Ah, isso aí. Então, voltando aqui. Isso são sinais de como o mundo vai se chocar com a nossa ética cristã. E a nossa carne, assim como foi para mim, vai querer fazer isso aqui. Isso aqui, carnalmente falando, é muito mais gostoso, né? E não isso aqui. Então, a gente falou que Deus é amor. A gente canta as músicas, Deus é amor, seu amor é incondicional e tal. Só que assim como Paulo fala da lei de Deus, o amor de Deus, ele tem 2 lados da moeda. O primeiro é muito bom. Deus nos ama, Deus nos perdoa, seu amor é incondicional. Mas no Pai Nosso, ele fala uma coisa muito importante. Perdoe as nossas dívidas, nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, os nossos ofensores. Ou seja, no próprio Pai Nosso, Jesus ensina que nós temos que ser amor também. E nós falamos isso. Me perdoe se eu perdoar meu irmão. E Paulo, ele vai entrar aqui em alguns exemplos dessa rota de colisão. Romanos 12, 9, um pouquinho abaixo apenas. O amor. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Aqui já começa a ficar embaçado. Como assim preferir dar honra aos outros mais do que a mim? Continuando, 11. Nunca
falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que você tem com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Aqui alguns também já vão torcer o nariz. 14. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. Aqui forçou Paulo, já foi além. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem. 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Quantas pessoas aqui já escutaram também aquele: eu sou um doce, mas não piso no meu pé. Eu dou um boi para entrar numa vida, mas dou uma apoiada para não sair dela. Isso tudo vai encaixar muito bem nas leis da terra, mas não encaixa na lei de Deus. E é aqui que a gente entra sempre em rota de colisão. E tudo que está aqui tem um porquê de estar aqui. Está aqui porque é bom, porque a nossa carne se sacia. Então a nossa carne vai estar sempre degringolando com o nosso espírito. E é aqui que Paulo fala que o cristianismo não é apenas um conjunto de regras a serem seguidas: você não pode comer pouco, você não pode isso, você não pode aquilo. Não. O cristianismo, ele é uma questão de fé. É num momento como o meu, eu acreditar que Deus está no controle. E é aí que a fé, ela se torna maior que as obras. E a gente vai viver isso constantemente no nosso dia a dia. É o jovenzinho casado que tem namorada, que não casou, que tem namorada, e vai todo mundo virar: você só vai fazer sexo depois do casamento? Como assim? É o amiguinho que te manda no grupo do WhatsApp aquelas pornografias e você: não vou abrir, não vou ver, mas qual o problema? É as duas pessoas que se amam, mas são do mesmo sexo, qual o problema? É o casado que vai escutar o conselho do amiguinho lá: sua mulher fez isso? Vamos sair, vamos resolver isso aí. Jesus, quando ele foi questionado pelos fariseus, e aí eu acho que aqui a gente tem duas cerejas do bolo. Essa: se seu inimigo tiver fome e ele te comer, abençoe aquele que te faz mal. Esse para mim foi um aprendizado, de você conseguir ter fé em Deus, colocar Deus acima do seu anseio humano e poder orar por essa pessoa que está lá fazendo um monte de mal, para que de fato ele se arrependa de tudo que ele está fazendo. Por quê? Ele vai sair de mim e vai dar golpe em mim. Qual é a forma desse cara se tocar do que ele está fazendo? É Deus tocar no coração dele. Então, para mim, até chegar nesse ponto, eu estou falando que é fácil. Eu falei para vocês, em dezembro de crise de ansiedade. Até chegar nesse ponto, é dolorido, é trabalhoso, e você tem que ficar, como Paulo fala, dia após dia, renovando a sua mente. Porque às vezes você dá 2 passos para trás, daqui a pouco você começa a voltar.
Jesus, quando ele foi perguntado para os fariseus a respeito de separação de casamento, de adultério, eles queriam testar Jesus e falaram: Jesus, quem pode se divorciar? E Jesus fala: Deus criou Adão, criou Eva, para que vivam juntos. Mas Moisés falou que por adultério pode se divorciar. E Jesus fala: essa lei existe por causa da dureza do nosso coração. Mas esse não é a vontade de Deus. E a gente falando lá, fazendo a qualidade do Deus é amor, Deus, Ele enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, quando nós estávamos desprezando Deus, quando nós estávamos contra Deus. Então é óbvio que Deus espera, e eu estou falando isso, pode acontecer comigo, que se por um acaso a sua esposa ou seu marido te traia e se arrependa, o que você perdoa? Existe uma lei que libera isso? Existe. Você pode seguir isso? Pode. Mas essa é a vontade de Deus? Não. Então, quando você sai de um hemisfério apenas de seguir regras para um hemisfério de Deus é amor, Deus é misericordioso, a sua fé ela vai te levar para um outro extremo que vai divergir muito desse daqui. E para concluir, porque eu quero cantar aquele louvor que a gente cantou. O da Páscoa. Isso, a quarto dia. É nesse momento que o cristianismo ele perde toda a sua atratividade e todo o seu holofote. Por quê? Quem dentro da igreja, nem lá fora, quer escutar que você, se for traído, tem que perdoar, que se alguém te fizer mal, você tem que orar por essa pessoa, que se alguém te fizer mal, você não tem que se vingar. Ninguém quer escutar isso, porque isso aniquila o seu ego. Como eu disse, para os valores do mundo, tudo isso é fazer papel de otário. É você ser uma pessoa que as pessoas estão passando sobre você, que as pessoas estão indo contra você, e você fala calado, e você é um otário, e você não se ama, e você não dá valor a si mesmo. É isso que as pessoas vão falar. E fogo. Quantos? Eu sou um tipo de piada por causa desse negócio. Porque até então eu estou fazendo papel de otário. E eu evito falar sobre isso porque toda vez que esse assunto entra, vem sempre eu já falei que eu posso resolver isso para vocês. Então, o cristianismo, diferente de outras religiões que tentam te fazer se sentir bem consigo mesmo, te levar a uma evolução, o cristianismo ele veio para lhe tornar teu, para que você carregue todo dia a sua cruz, para que você entenda que no mundo você vai passar por opções. E isso só tem uma forma de se seguir, pela fé. Se você não tiver fé que existe Deus e que esse Deus está no controle, que Ele está no controle da sua vida, que todas as coisas que estão acontecendo é para o seu bem, você está. Por isso que eu quero que vocês acreditem em Deus. O que aconteceria se Deus não existisse? E se Deus não existisse, ele já tinha matado esse cara. Eu tinha resolvido esse problema eu já bem franco com vocês. Eu tinha resolvido esse problema muito fácil. Sem escrúpulos nenhum. Eu só quero de volta no meu apartamento. Mas, quando a gente tem uma fé em Deus, ela vai nos ajudar nesse processo e ela vai nos anular em prol dessa fé. Mas, infelizmente, nem todos estão dispostos a fazer esse sacrifício. Quando eu preguei no domingo atrás sobre o semeador, essas são as sementes do Espírito. São pessoas que olham o Evangelho e acham o Evangelho bonito. Nossa, Deus é amor, que legal. Nossa, Jesus morreu por mim.
que legal. Nossa, Deus perdoa os meus pecados, que legal. Nossa, não se irá contra o seu irmão, que legal. Mas quando chega a hora de aplicar em si, aí dói, aí machuca, aí quebra. E aí a pessoa às vezes fala, não consigo acreditar que Deus quer isso para mim. Deus quer que eu seja cabeça, Deus quer que eu seja vitorioso, Deus quer que eu seja milionário. E não vai querer colocar isso. E infelizmente, gente, eu não posso te oferecer nada desse lado de cá, quando a gente tem esse lado de cá. Porque esse lado de cá vai entrar em colisão. Como é que eu posso falar com um empresário que ele vai ser bem sucedido em tudo e bate o fiscal lá e dá uma atuação e pede dinheiro e o cara vai falar, não, eu vou fechar a empresa. Aí você fala, mas é isso que Deus quer para mim? Você vai se tornar fiscal? Então esse lado de cá, a gente não tem muito para oferecer. Quando a gente quebra o nosso ego, quando a gente anula o nosso ego, através desses conceitos, a gente vai fazer papel de otário mesmo. A gente vai ser um trouxa. E não tem como florear isso. É isso. Agora, existe o lado de cá. E aqui do lado de cá tem uma promessa. Que não é para isso. Não é para cá. É uma promessa no pós-vida. Onde você estará nas regiões celestiais. Num local onde não haverá dor, não haverá morte, não haverá ranger de dentes, não haverá tristeza, a maldade não chegará lá. Você vai estar sendo iluminado pela glória de Deus, vai ver Deus face a face. É isso que o Evangelho pode te prometer. Um local em que as ruas são de ouro, todos nós aqui corremos atrás de ouro, e lá a rua vai ser de ouro, ou seja, o ouro lá não vale nada. A glória de Deus é tão valiosa, a presença de Deus é tão magnífica, que o ouro serve para te pisar no dia a dia. É essa a promessa que Deus pode fazer para você. Agora, a pergunta é, você está disposto a viver pela fé? Você quer viver pela fé? Porque aqui você vai ter que carregar sua cruz. Quem está disposto a viver pela fé? Glória a Deus. Amém. Chamar os músicos aqui para a gente tocar essa música. E enquanto isso, eu queria que vocês fechassem os olhos e vamos orar para que Deus fortaleça a nossa fé. Porque eu falo por mim mesmo, não é fácil. Existem momentos em que realmente a carne parece que cega tudo. Senhor Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pela sua mensagem, Senhor, pelo seu ensinamento, Senhor. Nosso reino não é desse mundo, Pai. Somos apenas peregrinos de passagem, passando, Senhor, por uma terra maldosa, onde o pecado domina, onde a ambição humana tira todos para nada, Senhor. Deus, que Tu venha fortalecer a nossa fé, Deus. Que o Teu Espírito, Senhor, venha nos avivar, Senhor, dia após dia, Senhor. Que todo santo dia, Senhor, nós venhamos a nos lembrar que Tu estás no controle das nossas vidas, Senhor. Tu estás na direção. Que nem um fio do nosso cabelo caia sem que seja a Sua vontade, Pai. Que Tu venha, Senhor, fortalecer-nos na fé. Que a nossa fé, Senhor, seja fortalecida, Senhor. E cada dia que ela for provada, Senhor, ela venha crescer, Senhor. Nos dê, Senhor, o dom da perseverança, Senhor. Que nós venhamos perseverar em Ti, Pai. Até o dia, Senhor, em que nos encontraremos face a face, Senhor. Até o dia, Senhor, em que faremos coro, Senhor, com os anjos, Senhor. Declarando a Sua honra, a Sua glória, Senhor, e o Seu poder, Senhor. Obrigado, Senhor. Já de antemão, Senhor, por estar nos guardando, Senhor, por estar